Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero dar graças ao Senhor por mais um dia, por mais um domingo que o Senhor nos concede para estar juntos na sua presença. Você está no culto da Escola Bíblica Dominical. Queremos dar para você, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está conectado, queremos dar para você as boas-vindas. Queremos dizer o quanto é bom poder estar junto com você, embora que ainda distante no que diz respeito à questão presencial. Nós estamos em oração pelos outros, nós estamos encorajando uns aos outros e estamos também incentivando os irmãos a estarem aí, encorajando sua família no culto familiar, a continuar adorando o Senhor em suas casas e também fortalecendo uns aos outros. Deus abençoe você nesse período que estamos passando, que Deus esteja encorajando você a ser um crente cada vez mais ativo no que diz respeito à questão do cuidado espiritual, na evangelização e também na intercessão por sua nação e pelos demais países. Vamos iniciar esse culto orando, agradecendo ao Senhor. Pai, te damos graças por essa oportunidade em que toda a tua igreja se reúne, ó Pai, diante do culto da escola bíblica, para te dar graças por mais um amanhecer, para te dar graça por mais um dia que o Senhor concede. Queremos pedir misericórdia sobre a vida dos que estão, ó Pai, nos hospitais, dos que estão, Senhor, nesse momento cuidando dos enfermos, dos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, o pessoal que trabalha também, ó Pai, na área do cuidado, Senhor, com a segurança, que toma cuidado de cada parte do hospital. Que o Senhor abençoe e tenha piedade. Te suplicamos pelos policiais, te pedimos pelos governantes, te pedimos por nossa nação. Tenha piedade. Pedimos um domingo de paz, pedimos que a tua presença seja sobre a vida da tua igreja, fortalecendo, encorajando ela para uma vida de testemunho, uma vida de santidade, uma vida de proclamação do Reino. Exaltamos a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com você nesse dia, dando abertura a esse culto. Logo após estaremos ouvindo louvores de adoração ao Senhor com o pastor Alon. Salmo 47, 9 versículos compõem esse salmo. Nós vamos ler o salmo que é dedicado aí, à autoria aos filhos de Corá. Batei palma a todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre as aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. O Senhor aplique esse texto em nossos corações, que esse texto seja também foco de nossa meditação nesse dia. Vamos louvar o Senhor nesse momento, vamos adorar com cânticos espirituais. Logo após estaremos ouvindo a ministração da palavra do Senhor. Eu quero lembrar você que está participando desse culto, que você também pode participar da Escola Bíblica Dominical. As salas virtuais, elas já estão disponíveis. Se você não tem acesso ainda, não há nenhuma objeção que os irmãos possam frequentar as salas. São 3 salas, uma sala dedicada a jovens, uma sala dedicada a novos convertidos e uma sala dedicada ao público geral. Nós não temos ainda uma sala para o grupo infantil, mas pedimos que você que tem desejo de participar de uma das classes ou das classes, solicite através do WhatsApp da nossa igreja 96997864 a chave de acesso para que você possa entrar em uma das salas
e assistir à escola bíblica. Depois do culto, você tem a oportunidade de entrar aí e assistir a exposição e interagir com os professores. Você pode fazer pergunta, você pode colocar aí sua sugestão na sala virtual, que é o Google Sala. Deus abençoe. Amém. Louvado seja o nosso Deus, a graça do Senhor Jesus seja com toda a igreja. Nesse momento de adoração, vamos alegrar o nosso coração na presença de Deus. Em todo tempo é tempo que Ele seja adorado, em todo tempo é tempo que o Senhor seja exaltado, não só quando as coisas não são favoráveis, mas até no tempo da adversidade, Ele tem abençoado o seu povo. Amém? Louvado seja o Senhor. Hoje é tempo de louvar a Deus. Vamos cantar ao Senhor esse canto tão lindo, na glória do seu nome. Em nós agora habita seu Espírito. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Hoje é tempo de louvar a Deus. Aleluia. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá neste lugar. Vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores, Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem Como eu disse, não é só no tempo bom que o Senhor é digno de ser louvado, porque Ele governa tanto na fartura quanto na adversidade. Confie no Senhor, continue fazendo o bem, e você terá por herança as coisas boas que Deus tem reservado para os seus filhos. Amém? Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, ó, vem louvar, vem louvar, sim, vem louvar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Aleluia, glória a Deus.
Deus está aqui e é muito gloriosa a sua presença. Vamos adorar o Senhor. Deus está aqui, quão glorioso é. Ele prometeu, onde há dois ou três, fica Senhor, fica Senhor, fica Senhor aqui. Deus está aqui, quão glorioso é. Ele prometeu, onde há dois ou três, fica Senhor, fica Senhor, fica Senhor aqui. Ó Cristo meu, faz em mim um altar para adorar-te com devoção, para beber da água da vida e saciar, Senhor, meu coração. Fica Senhor, fica Senhor, fica Senhor em nossos corações. Fica Senhor, fica Senhor, fica Senhor aqui. Deus está aqui, quão glorioso é. Ele prometeu, onde há dois ou três, fica Senhor, fica Senhor, fica Senhor aqui. Aleluia. Amém. Nesse espírito de adoração, né? Nesse espírito de louvor, nessa emoção que dá no coração da gente de saber que não é uma fantasia adorar ao Senhor, que Ele está presente conosco para receber o nosso louvor, um louvor sincero, como a Bíblia diz, um louvor com um coração puro, um louvor com um coração que expressa sinceridade e quebrantamento. Deus não resiste ao coração quebrantado, a Bíblia diz. É hora de nós fazermos aquela oferta da nossa vida, né? Vamos louvar ao Senhor com um cântico, oferta de amor. Você conhece esse cântico, sabe esse cântico? Faça desse cântico uma oração. Cante como se você estivesse orando, dizendo essas palavras ao Senhor, fazendo suas essas palavras. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor. Deus, Ele quer lhe propor uma vida de santidade. Deus, Ele quer lhe propor uma vida de compromisso, uma vida que vai além daquilo que você pensa que pode oferecer a Deus. Muito mais Deus pode fazer através de você e se agradar, e sorrir, e se alegrar com a sua vida. Seja uma bênção para as pessoas que estão ao seu redor, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico, em nome do Senhor Jesus. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci.
estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Damos graças ao nosso Deus por sua bondade e a sua misericórdia. Através dos cânticos podemos receber aí o refrigério espiritual, cantar e recordar, memorizando aquilo que o Senhor tem nos ensinado, recordando na verdade o que o Senhor tem nos ensinado. Queridos, nós vamos ouvir a ministração da palavra do Senhor. O pastor Alon será também o ministrante dessa manhã. Vamos ouvir o servo do Senhor trazendo a ministração da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade maravilhosa que Ele me dá. E nesses dias em que nós estamos estendendo os nossos estudos, a classe de homens, na Epístola aos Gálatas e aos Colossenses, nós temos sido muito edificados com essas leituras, e hoje nós trazemos uma breve reflexão. Obrigado. Uma breve reflexão num texto da palavra de Deus na carta aos Colossenses, capítulo 1 de Colossenses. Mas o nosso interesse maior, meus irmãos, é despertar na vida de cada um de vocês todo o esforço que tem sido feito aqui, de estar presente com os irmãos, de estar trazendo palavras aqui, os evangelistas, pastores que têm se esforçado aqui, os irmãos que têm ajudado a gente aqui nos detalhes técnicos, na intenção de auxiliar você que nos escuta a uma vida de maior significância, uma vida espiritual de relevância, porque nos dias que nós temos vivido, nós temos sido confrontados ou afrontados pela incredulidade de uma forma terrível, e o pecado se multiplicando, e os meios de pecar e as formas de tentar que o mundo tem desenvolvido, que o inferno tem desenvolvido, tem esfriado a vida espiritual de muitas pessoas. E que tal coisa não aconteça com você, para estimular a sua fé e para dar a você razões e entendimento espiritual que transforma a nossa mentalidade, nos dando poder e força para vencer essa incredulidade deste século. Viemos então extrair da palavra de Deus conhecimentos riquíssimos que foram revelados para nós, a fim de sermos vitoriosos em todas as eras, todos os santos em todo o tempo serem vitoriosos pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós vamos investir em alguma coisa, quando nós pensamos, por exemplo, investir o tempo, investir os recursos, investir a atenção, quando nós pensamos em investir, nós queremos a garantia de que o investimento que nós estamos fazendo, ele vai ser algo que vai trazer um bom retorno para nós. Nenhum de nós deseja desperdiçar tempo ou dinheiro, recursos ou qualquer outro investimento em coisas incertas. E sabendo disso, Deus enviou a nós o seu Filho, enviou a nós a sua palavra, enviou a nós a oportunidade de salvação, mas nos deu garantias dessa salvação. Então a fé que nós pregamos,
A fé que nós vivemos, que nós conhecemos, ela não é algo sem garantias, sem base, não. A fé que foi revelada, ela tem garantias. Uma das garantias da fé que nos foi passada, que foi passada a nós por Jesus, que foi fundada em nós por Jesus, uma das garantias das promessas de Deus é a vida da igreja, é o testemunho da igreja. Lembremos que no final do último capítulo do Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus ele faz aos seus discípulos uma importante advertência, capítulo 24, versículos 45 a 48. O texto nos diz que era necessário que Jesus ele abrisse o entendimento dos seus discípulos para compreenderem as Escrituras e entenderem as promessas, e eles fizessem uma relação real entre aquilo que estava prometido e aquilo que estava acontecendo, e compreendendo, eles se fortalecessem e entendessem que a partir daquele momento eles seriam testemunhas daquelas coisas. Lucas capítulo 24, de 45 a 48. E essa expressão nós conhecemos bem quando lá em Atos dos Apóstolos, citando a promessa de Jesus, capítulo 1, versículo 8: e vocês serão as minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo. Havia Deus ali prometido a provisão necessária para que a sua igreja tivesse um testemunho com poder, garantindo ao mundo que aquele evangelho era verdade. Onde é que eu quero chegar? Nesse momento, nós vamos falar sobre o discipulado e a revelação de Cristo. A relação que tem a vida de um discípulo, a relação que tem a vida de um cristão com a revelação de Jesus Cristo. Há uma falsa ideia das pessoas de que quem deve revelar Cristo são os pregadores, são eles que devem elucidar o Evangelho para as pessoas, são aqueles anciãos, os que têm mais tempo, os que têm mais conhecimento, os que ministram na liderança da igreja. Estes é que têm a responsabilidade de revelar Cristo às pessoas. Outros já acham que isso é uma tarefa unicamente do Espírito Santo. Não deixa de ser verdade, porque sem a ação do Espírito Santo, a ninguém pode ser revelado o conhecimento de Deus. No entanto, os salvos, os santos, eles são instrumentos de Deus para revelar Cristo ao mundo, e são também uma das garantias de que aquilo que está sendo revelado é verdadeiro. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 1, no livro de Colossenses, no capítulo 24, capítulo 1, do versículo 24 ao versículo 29. Eu peço que você lance mão aí da sua Bíblia, pegue ela. Se você deixou no quarto, se você deixou na cozinha, se você deixou lá na estante, vá buscar. Abra sua Bíblia e nos acompanhe em alguns textos que nós vamos citar aqui na palavra. Colossenses capítulo 1, versículo 24, a missão de Paulo, o mistério do Evangelho. Nos diz assim, na versão revista e atualizada da tradução de João Ferreira de Almeida, nos diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus,
que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno conhecimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Amém? Para algumas pessoas que não estão acostumadas com a linguagem clássica da Bíblia, ou não estão acostumadas com a leitura bíblica, há uma certa dificuldade de compreender um texto assim, com ideias complexas, e nós queremos então esclarecer, porque aqui, neste texto, nós temos revelações maravilhosas a respeito das garantias de que a revelação de Jesus Cristo é verdadeira e pode salvar. E esta revelação está presente na vida da igreja, e esta revelação está presente na vida de cada crente, de cada discípulo, e é o que nós chamamos a garantia da verdade desta revelação, é o que nós chamamos de testemunho pessoal. A ideia de que cada salvo, cada pessoa que foi salva por Jesus Cristo, tornou-se testemunha de Cristo, essa ideia prevalece aqui. E nós queremos ainda desenvolver algumas coisas importantíssimas, porque o Evangelho está sendo distorcido e está sendo vivido de uma maneira irresponsável por parte de muita gente. Nós vemos a facilidade como a gente encontra pessoas dando mau testemunho, pessoas que estão espalhando uma compreensão errada a respeito do Evangelho, não estão falando do ensinamento de Jesus Cristo com exatidão, e por causa disso estão escandalizando e estão, em vez de ajudar as outras pessoas a acertarem a direção de Cristo, fazendo outros errarem o caminho, errarem a direção, seja por um mau testemunho, ou seja por uma má compreensão daquilo que a Bíblia nos ensina. Então vamos adiante. Meus amados, em primeiro lugar, eu quero destacar o alvo dessa revelação. Por que Deus revelou a sua salvação? A quem Deus dirigiu essa salvação? Algumas coisas eu vou falar aqui e você vai precisar anotar e você vai precisar investigar na palavra. Você vai precisar procurar um pouco mais. E uma dessas coisas eu vou dizer agora. Se nós abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 17, versículos 20 e 21, me acompanhe por favor. É um texto bastante conhecido dos que costumam ler a Bíblia. João capítulo 17 é conhecido como a oração intercessória de Jesus, ou a oração sacerdotal. João capítulo 17, versículos 20 e 21, eu queria que você prestasse muita atenção naquilo que eu vou lhe dizer. O texto nos diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia
que tu me enviaste. Eu queria que você prestasse atenção ao destaque que eu vou fazer nesses dois versículos. Há um padrão de relacionamento entre Deus e os seus filhos, e os santos, e os salvos, os já salvos e os que seriam salvos. E há um outro padrão de relacionamento de Deus com o mundo. O desejo que Jesus Cristo demonstra aqui, que a vontade de Deus é que todos aqueles que Ele salvou e que todos aqueles que Ele irá salvar sejam um com Ele, e que sejam um entre si também. Mas Ele não diz isso em relação ao mundo. A primeira coisa que eu quero destacar no capítulo 1 de Colossenses é que a excelência da revelação de Deus, a compreensão do relacionamento com Deus é para os salvos, não é para o mundo. É para aqueles que Deus chamou, é para aqueles que Deus trouxe ao seu Filho. Você pode estar se perguntando, mas por que então nós vamos evangelizar ao mundo? Mas por que então nós vamos ao mundo levar a palavra? Justamente para alcançar aqueles que Deus escolheu. Há um propósito de Deus de se relacionar com o homem, mas Deus não tem propósito nenhum de se relacionar com o mundo. Ele, quando fala dos seus filhos, ele fala de algo particular. Os salvos, ele tem um tratamento particular, mas quando ele fala daqueles que não tiveram um compromisso com ele, um compromisso de fé, um compromisso de aceitação da sua revelação, ele chama o mundo e deixa todos em uma mesma circunstância, em uma mesma condição. Eu quero lembrar a você que o relacionamento com Deus, ele não pode ser feito através da ministração da igreja. Não. O relacionamento com Deus, você não pode gozar o relacionamento com Deus através de um pastor, ou de um líder, ou de um guia espiritual, ou discipulador. Não. O relacionamento com Deus é particular, é você e Deus. Os versículos 24 e 26 do capítulo 1 de Colossenses nos diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Apesar de parecer, de ter a aparência de uma tarefa não concluída, essa ideia é falsa. Cristo salvou todos aqueles que Deus escolheu. Só que aqui neste texto mostra que ainda há um trabalho a fazer. Ainda precisamos testemunhar, ainda precisamos estender o conhecimento de Cristo geração a geração, ainda precisamos passar. Certa feita nós estávamos aqui ouvindo uma linda mensagem aqui do pastor Fabiano, em que ele falava sobre a responsabilidade dos pais ensinarem os filhos o que é o reino de Deus. A responsabilidade do casal viver o reino de Deus e educar o seu lar e habilitar, vamos dizer assim, o seu lar para um ambiente de adoração. A responsabilidade é de passar isso às próximas gerações. A responsabilidade é de nós alcançarmos com o nosso testemunho, com o testemunho de Cristo em nós, eu posso dizer assim, alcançarmos todos aqueles que estiverem ao nosso alcance, seja no lar, seja na família, seja no trabalho e até, se possível, nossos inimigos. Como a Bíblia diz que pelo bom proceder, um crente ele pode fazer pessoas glorificarem a Deus. E eu já vi muita gente dizer isso: rapaz, eu não gostava de fulano,
mas ele tornou-se crente e ele mudou de atitude, e que Deus o abençoe. Eu ainda não gosto dele, mas eu quero reconhecer que ele mudou. Isso já é um excelente sinal, é um excelente indicativo de que o Evangelho está se processando com eficiência na vida daquela pessoa. E essa é a preocupação do apóstolo Paulo em escrever este texto que nós estamos apreciando. Então, o alvo da revelação são aqueles que Deus quer salvar, não o mundo. O mundo vai contemplar Cristo, o mundo vai receber o testemunho de Cristo, mas o mundo vai ser sempre inimigo de Cristo. Mas lá no mundo, um ou outro, nós não sabemos, Deus sabe, vai ouvir, vai dar ouvidos e vai abraçar a Cristo e vai crer em Cristo, abraçando a sua revelação, e vai servir a Deus. E como diz a palavra de Deus, vai ser tirado pelo poder de Cristo das trevas para o seu reino de luz. Louvado seja o seu nome. Em segundo lugar, eu quero falar sobre a ferramenta dessa revelação. Muito importante isso, agora que eu vou destacar. No ministério profético, eu vou falar aqui em rápidas palavras, no ministério profético havia uma característica interessante. Sempre no ministério profético havia a declaração de Deus, havia um recado divino para as pessoas. Geralmente era um recado coletivo, era para uma nação, era para um povo, era para um rei, era para um líder, era para um sacerdote ou para outro profeta, mas com a intenção de atingir o povo, de atingir a nação e conduzi-la ao arrependimento através da revelação que Deus estava fazendo. Esse era o ministério profético. Nós podemos lembrar daquilo que Daniel fez com Nabucodonosor, ele revelando os sonhos com Belsazar. Nós podemos citar Jonas, indo a Nínive. Então uma palavra profética vinha para trazer uma correção, não era nada vingativo nem destrutivo, mas era disciplinar. Quando a palavra profética vinha, ela vinha nessa intenção de corrigir e edificar. E a intenção de Deus era que houvesse arrependimento. Eu queria que você lembrasse das palavras de João Batista e das palavras de Jesus logo após assumir o ministério. Quando João Batista saiu de cena, foi aprisionado, Jesus então assumiu o ministério. Era uma palavra profética seguindo o mesmo padrão: arrependam-se e creiam no Evangelho, porque o reino do céu está entre vocês. Jesus, ele veio trazer a proposta, ele veio revelar o desejo de Deus de se relacionar com o homem. E a maneira como Jesus revelou esse relacionamento com Deus, a possibilidade de um relacionamento com Deus, era através do arrependimento e da confissão. Nenhuma novidade, ministério profético, nenhuma novidade. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Só que a palavra, a novidade estava em um fato que era diferente de todos os outros, e isso Israel percebeu, a nação percebeu e o povo percebeu. Jesus falava com uma autoridade tamanha, e o ensino dele era de tanta autoridade. Sabe por quê? Porque aquela proposta profética era de particular interpretação. Jesus não estava falando só com a nação, Jesus não estava falando só com o povo, mas Jesus estava falando com cada um. E está falando hoje com você, como nós estamos proclamando aqui, e o Espírito Santo fala ao seu coração. Essa proposta de relacionamento de Deus é uma proposta particular, é o convite de Deus para que você seja herdeiro das suas bênçãos. Deus lhe propôs vida eterna, Deus lhe propôs o seu reino, Deus ofereceu a você o reino dele, e para ter herança nesse reino, basta
que você creia em Jesus Cristo e, por crer em Jesus Cristo, o siga, tornando-se seu discípulo. É por isso que eu uso muito a expressão discípulo, e sempre vou usar, porque eu acho mais adequado do que cristão, porque em tempos passados a expressão cristão era depreciativa. Hoje cristão, aos meus ouvidos, fala menos do que discípulo. A palavra discípulo fala mais. É aquele que segue, é aquele que aprende, é aquele que imita de perto o seu mestre. Então, essa era a proposta de Deus. A ferramenta de Deus para isto é a sua palavra. A ferramenta principal de Deus é a sua palavra. A sua palavra. Vamos ver aqui nos versículos 25 e 28 o que nos diz a palavra de Deus. Colossenses 1, 25 e 28. Da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, esse é o ministério, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno conhecimento à palavra de Deus. Toda a compreensão de Deus, todo o entendimento de Deus está em sua palavra. Quanto mais apego e quanto mais gravidade o meu relacionamento tiver com a palavra de Deus, mais os meus passos serão acertados no relacionamento com Deus. O problema de muita gente, o problema de muitos que se dizem discípulos sem ser, é o afastamento da palavra, é o desconhecimento da palavra, é a irresponsabilidade de sua vida espiritual, de não estar apegado à palavra. Eu poderia passar a noite inteira aqui fazendo apologia à leitura e ao estudo da Bíblia, de tão importante que é, mas eu quero mostrar isso aqui como a revelação de Deus. Sem colocar os seus olhos sobre a revelação de Deus, você não irá compreender a vontade de Deus, e sem entender a vontade de Deus, como é que você pode ser discípulo? Me diga, pelo amor de Deus. Sem conhecer Cristo, como é que você pode imitá-lo? Pense nisso. Muita gente tem se enganado, tem achado que, assim, não tem se perguntado: será que a vida que eu vivo agrada a Deus? Ou eu estou vivendo um evangelho que me agrada? Será que Deus está satisfeito com o discípulo que eu sou? Essa pergunta você deve fazer nesse instante. Também Filipenses capítulo 4, versículo 9. Deixa eu ver aqui. Eu acredito que o tempo que eu folheio aqui é o tempo que você folheia aí. Filipenses capítulo 4, versículo 9, diz assim: o que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. O compromisso de Paulo com o evangelho era tão estreito que ele tinha autoridade para dizer isso, porque eles aprenderam porque ele ensinava, eles receberam porque ele ofereceu de todas as maneiras que ele pôde, eles ouviram porque ele proclamou, eles viram nele porque ele demonstrou, e eles aprenderam porque ele praticou. De todas as formas possíveis, Paulo lhes testemunhou o evangelho para que eles seguissem o seu exemplo e fossem também imitadores de Cristo, como Paulo era imitador de Cristo. E eu pergunto: e nós? Estamos imitando Cristo? É Cristo que nós estamos imitando no dia a dia, no relacionamento dentro de casa, no trabalho? É Cristo que nós estamos imitando com as decisões que nós temos tomado, com as escolhas que nós temos feito? É Cristo que nós estamos imitando?
não for, se você não conseguir identificar o compromisso com Jesus, imediatamente mude de atitude, mude de mentalidade, mude o seu coração, arrependa-se disso e volte-se à revelação de Deus, passo a passo, comendo, mastigando, se alimentando para aprender qual é o desejo de Deus sobre sua vida. Essa revelação, ela também possui uma recompensa. A recompensa dessa revelação é a vida eterna. Eu vou ser rápido aqui, mas isso não significa que vai ser menos importante. No capítulo 6 de Lucas, a Bíblia diz que da Judéia, de Jerusalém, da região litorânea de Tiro e de Sidom, muitas pessoas em um determinado momento fizeram uma grande multidão e foram a Cristo. Foram a Cristo para se aproximar dele, para tocar nele, para que a sombra dele passasse por eles, a fim de que eles fossem curados. E Jesus Cristo curou a todos, muitos possessos de demônios, e entre essa multidão, discípulos de Cristo, pessoas que assumiram que iam seguir a Cristo, mas que também estavam no meio da multidão com as mesmas motivações. E aí? Jesus não passou a noite ali, pela manhã não amanheceu ali no meio daquela multidão, ele estava em um lugar alto, um elevado, um monte talvez, um elevado, em oração com outros discípulos que estavam lá com eles, cuja motivação era outra, cujo comprometimento era outro. Quando Jesus desceu e foi lidar com aquela multidão lá, ele encontrou no meio daquela multidão que a Bíblia diz que Jesus olhava para as multidões e Deus lhe concedia ter compaixão das multidões. Por quê? Porque Jesus tinha compaixão das multidões, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Agora, pelo amor de Deus, eu queria saber por que havia discípulos de Cristo no meio da multidão, já que a multidão se comportava como ovelhas que não têm pastor. Hoje é a mesma coisa, meus irmãos. Tem muita gente que diz que é crente, tem muita gente que diz que é discípulo de Cristo, que bate o pé, que cita textos, que tem anos de igreja, mas anda e se comporta como ovelhas que não têm pastor. Como pode isso? João capítulo 5, versículos 39 e 40 nos diz assim: vocês examinam as Escrituras porque julgam que nelas há vida eterna. Bom examinar, bom julgar. No versículo 40 ele diz: mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Não quer compromisso. Ir a Cristo é render-se. Você se sente sem garantia de que Jesus Cristo é a verdade, de que é vantajoso. Tem muita gente que se diz discípulo de Cristo, mas que não acha vantajoso servir a Deus. É mais vantagem ele comandar a própria vida, ele resolver os próprios negócios, ele vai ter o prazer que ele quer, ele vai buscar o propósito que ele quer. Enfim, uma loucura esse tipo de conclusão. Não, render a minha vontade a Deus, negar a mim mesmo para seguir a Cristo, é esta a exata proposta do discipulado, meus amados. Que pena que muita gente pensa assim, se comporta dessa forma. Por fim, a revelação precisa ser executada. Nós somos a garantia desta revelação para o mundo. Nós, os discípulos de Cristo, somos ou devemos ser a comprovação de que o Evangelho é verdade, de que o Evangelho muda mesmo, de que o Evangelho salva mesmo, de que o Evangelho transforma mesmo, de que Deus socorre mesmo, de que Deus responde mesmo às orações, de que Deus atende mesmo aos aflitos. O mundo só vai saber que isto é verdade com esse Evangelho se fazendo verdade na minha e na sua vida.
Nós somos a garantia, nós somos uma das garantias que Deus deu ao mundo de que a sua revelação é verdadeira. E como nós vamos exercer essa revelação? Testemunhando. Mas pastor Alon, o senhor está falando de uma coisa que já é dita muitas vezes, e eu vou dizer mais uma vez: dê um bom testemunho, dê um testemunho, viva Cristo. Não só de aparência, não seja um cristão de aparência, não seja um cristão nominal, como o pastor Fabiano gosta muito de usar essa expressão, um crente presumido, alguém que acredita ser crente sem ser. Olhe-se no espelho, meu irmão, minha irmã, olhe-se no espelho, olhe para você, olhe para as pessoas que estão ao seu redor, como é que elas reagem à sua fé, seu marido, seus filhos, os seus amigos, como é que eles olham para você, eles veem em você um compromisso com Deus. É muito fácil de você tirar uma conclusão a esse respeito, não é difícil. Se eu estou aqui, vamos dizer assim, investindo minha saliva para ajudar você a acordar, a sentir vontade, a dizer: será que isso que o pastor Alon está falando é verdade? Comprove aqui na palavra que nós estamos lendo. Veja o que nos diz os versículos 24 e 29. O exercício da revelação é o testemunho dos santos. No versículo 24, Colossenses 1, 24, diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo. Este mesmo escritor escreveu anteriormente dizendo assim: não só nos foi concedido o crer em Cristo, mas o sofrer por Cristo. Quando as pessoas virem que este evangelho na sua vida é tão verdade, a ponto de você renunciar coisas que as pessoas não costumam renunciar, de você abrir mão de coisas que as pessoas não costumam abrir mão, porque você serve a Deus. Eu não estou falando da roupa comprida, da joia, ou da bola, ou do futebol, ou da bermuda. Eu não estou falando de usos e de costumes. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando da pornografia, da imoralidade, da sensualidade, da desobediência aos pais. Eu estou falando da subversão aos patrões, aos chefes no trabalho. Eu estou falando dos amigos, das más companhias. Quando as pessoas virem você abrindo mão dessas coisas, porque você serve a Deus, elas vão começar a se perguntar se não é verdade as coisas que você prega. Mas certas pessoas que não abrem mão do pecado e querem pregar o evangelho, elas sequer têm a atenção de quem está ao redor dela, porque não vale a pena ouvir uma pessoa que não dá bom testemunho. No versículo 29 nos diz assim o texto: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. E isso aqui eu quero falar de dons espirituais. Aqui o apóstolo Paulo, ele diz que a eficiência do evangelho que opera nele para que ele seja ministro são os dons espirituais. Deus, ele quer conduzir você a uma maturidade espiritual tal que você exercite, que você exerça dons e que você edifique vidas, seja na palavra, seja no trato, no amor, na benevolência, seja em manifestações de cura, de milagre, como o Espírito Santo quer lhe usar, mas que você seja legitimamente usado pelo Espírito Santo e não como farsantes das coisas espirituais que nós vemos por aí em abundância, mas esforçando-se. Há um esforço, há um compromisso, há na verdade aqui, como disse o Senhor Jesus Cristo, o zelo pela tua casa me consome. Veja então, uma pessoa que age dessa forma, alguém que age dessa forma, vale a pena o mundo escutar. As pessoas dizem: não vale a pena ouvir o que aquele cara tem para dizer. Você sabe que eu estou tendo razão naquilo que eu estou falando.
porque essas experiências não são difíceis da gente viver. Você já deve ter vivido algumas delas. Jesus, ele veio ao mundo para que conhecêssemos a Deus e nos relacionássemos com Ele como salvo, porque se não for salvo, não pode se relacionar com Deus simplesmente assim. E todos os que são salvos são instrumentos desta revelação, como nos diz 2 Coríntios no capítulo 5, de 17 a 20. Todos os que são salvos se tornaram ministros da palavra de reconciliação. Veja que coisa maravilhosa. Então eu encerro aqui as minhas palavras, essa humilde reflexão, estimulando a você a que examine se sua vida é de fato um instrumento de revelação de Cristo, se você realmente tem evidenciado Cristo, se as pessoas podem olhar para você e ver garantido que o Evangelho é verdade, porque se tal coisa não estiver acontecendo, se você não for uma testemunha eficiente de Cristo, pode ter certeza que você estará servindo ao propósito ao contrário. Mateus capítulo 12, versículo 30, o Senhor diz isso: aquele que não é por mim, é contra mim, aquele que comigo não ajunta, espalha. Que Deus abençoe aqueles que me ouviram nesse momento, em nome de Jesus. Queridos irmãos, queremos agradecer ao Senhor por mais um culto de escola bíblica dominical e agradecer ao Senhor pela mensagem ministrada a cada um de nós. Queridos, eu quero lembrar a você nosso compromisso, o culto, logo mais à noite. Quero lembrar também a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós estamos em um período de intercessão. Renovamos mais 30 dias de oração desde a última quarta-feira. Nós entramos novamente em mais 30 dias de intercessão pela vida do nosso país, nossa nação. Que você esteja engajado às 6 da manhã, meio-dia, às 18, às 0 horas. Você pode estar conosco, que você, na sua casa, no seu trabalho, no seu local, onde você esteja aproveitando e junto conosco, buscando a presença do nosso Deus. Esteja também atento aos irmãos carentes de sua igreja, os irmãos estão precisando de apoio espiritual e material. Esteja contactando a liderança de sua igreja, passando as informações necessárias. E aí eu quero lembrar que agora inicia-se, ao encerrar dessa mensagem, nós temos as classes de escola bíblica dominical, classe para adultos, classe para jovens e a classe para novos da fé. Você pode participar das 3 salas, se você assim tem desejo, ou você pode participar de uma das salas. Se você tem dificuldade, o WhatsApp da igreja 9699-7864, estaremos passando as instruções para que você tenha acesso às salas de aulas. O culto dessa noite será transmitido através da plataforma do YouTube, então acesse o YouTube para estar assistindo a aula. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, te damos graças por esse culto da escola bíblica. Queremos te pedir, ó Pai, um decorrer de dia, na tua bênção, na vida de todos os irmãos, que todos sejam enriquecidos e que todos possam estar comprometidos em ser melhor na sua relação contigo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.